Paz do Senhor Jesus, meus amigos. Muitas pessoas têm me perguntado, professor, como é que eu faço para escrever um discurso? Realmente é algo muito importante e que as pessoas que têm vontade de falar em público acabam esbarrando nessa primeira etapa, essa etapa primordial, que com certeza vai fazer muita diferença na hora de entregar o discurso. No vídeo de hoje eu quero ensinar você a fazer um discurso completo, do início ao fim, da introdução à conclusão. Acompanhe esse vídeo até o final, eu tenho certeza que ele vai ajudar a melhorar a sua comunicação. É necessário que você saiba que dá muito trabalho fazer uma videoaula como esta. Se você quer nos ajudar a continuar com esse trabalho, você pode nos motivar cada vez mais. Você pode fazer de uma forma simples, prática e não tem custo nenhum. É só você acessar o nosso canal no YouTube, A Voz do Libertador, e se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a novidade de novos vídeos e também, se você gostou do vídeo, é claro, clicar no joinha para dizer para a gente que gostou. Você pode fazer o seu comentário também ali nas legendas embaixo, dando a sua sugestão ou as suas reclamações, ou quem sabe sugerindo um próximo tema e colocando até as suas dúvidas. Quando nós vamos preparar um discurso para falar em público, nós precisamos seguir um processo que vai nos nortear a alcançar o objetivo que nós tanto queremos. Por essa razão, nós vamos dividir em duas etapas. A primeira nós vamos chamar de preparação e a segunda de construção do discurso. Na primeira preparação, nós vamos fazer ela em forma de perguntas e respostas. E como elas serão? Nós vamos falar pelo menos 4 perguntas. Eu sei, pode haver muito mais perguntas e vai depender de você e de outras condições. Mas essas são as 4 perguntas que eu mais uso e que eu tenho certeza que no seu caso também vai servir. Se você não tem nenhum outro método, esse método com certeza lhe será útil. As 4 perguntas para você fazer a preparação do esboço do discurso são: primeiro, qual é a necessidade do seu público? A segunda pergunta, qual será o tema? A terceira pergunta, quanto tempo você tem? E a quarta pergunta, que tipo de sermão você vai apresentar? Na preparação, é fundamental que você responda essas perguntas antes de começar a escrever o seu discurso, exatamente porque essas perguntas vão te guiar para que tipo de discurso você vai fazer, como será o seu esboço, como será a sua preparação. Por essa razão, é fundamental responder essas 4 perguntas para aí então dar um passo à frente e ir para a construção do esboço. A primeira pergunta: qual é a necessidade do seu público? Se você vai falar para resolver alguma coisa. Você vai falar para suprir uma necessidade, porque se não está faltando nada, não faz sentido falar. E aí, nesse caso, o silêncio é melhor do que o próprio discurso. Então, qual é a necessidade? Você vai falar, por exemplo, na empresa, o seu grupo de funcionários, você é líder de um departamento e não está vendo muita colaboração. Então, qual é o problema? Qual é a necessidade? Falta colaboração, ou quem sabe comprometimento, ou quem sabe as pessoas não estão motivadas. Ah, professor, a minha equipe está desmotivada, eu não estou conseguindo bons resultados. Então, o que você precisa descobrir especificamente qual é o problema, qual a necessidade. Porque a partir da necessidade é que vai vir o tema. E aí você vai, através do tema, trabalhar para alcançar, para resolver essa necessidade. A segunda pergunta que você vai responder na preparação do discurso, que é o tema. Ou seja, o tema está ligado à necessidade. Se você vai falar sobre motivação, os seus funcionários estão desmotivados, você vai colocar um tema que venha resolver, que venha atuar sobre a necessidade. Hoje eu vou lhe mostrar o quanto é importante nós estarmos motivados para realizar o nosso trabalho. Então, o tema é exatamente aquilo que é exatamente onde você quer chegar com o seu objetivo.
é exatamente o que você quer propor para a vida daquelas pessoas que você está falando. Não esqueça, a primeira etapa é descobrir a necessidade, a segunda etapa é você saber um tema que venha realmente atuar sobre esta necessidade. O terceiro ponto da preparação é o tempo. Quanto tempo você tem para falar? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? 1 hora? Então é fundamental você saber quanto tempo tem. Porque se você vai preparar um discurso, não vale de nada você fazer um discurso de 5 páginas, 20 pontos para estar motivado e ter 10 minutos para falar. Então você precisa saber o tempo que tem para falar, para você fazer o discurso de acordo com o tempo que você vai falar. Em relação a isso, gostaria de abrir um parênteses. Lembre-se sempre que, em média, as pessoas falam 100 palavras por minuto. E num discurso, quando você está muito tenso, você chega a falar em torno de 120 palavras por minuto. Se você tem 10 minutos para falar, saiba que o seu discurso não pode ter mais do que 1.500 palavras, porque aí vai dar mais do que os 10 minutos. Em quarto lugar, é necessário saber que tipo de discurso você vai fazer. Uma coisa é um discurso para os seus funcionários, a outra é um discurso de formatura e a outra é um discurso na igreja ou para um grupo de irmãos, como eu falei, ou para um grupo de jovens. Por isso é fundamental você saber que tipo de discurso você vai fazer, exatamente para moldar, para na hora de formar o seu esboço, o seu sermão, você direcionar para o grupo que você vai falar. Não adianta você falar de técnicas, falar com uma linguagem técnica para um grupo de senhoras. Também não adianta de você usar uma linguagem formal para um grupo de jovens. Então você precisa adequar o seu discurso para o ambiente que você vai falar. Isso é fundamental para que você tenha um discurso eficiente que venha dar excelentes resultados. Vamos recapitular. A primeira parte de um sermão é a preparação e ela pode ser dividida em 4 pontos. Primeiro, você precisa saber a necessidade. Em segundo, você precisa ter um tema para suprir, para resolver essa necessidade. Em terceiro lugar, você precisa saber quanto tempo terá para falar. E em quarto lugar, que tipo de discurso você vai fazer.